Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim compartilhar com você as 4 práticas espirituais que transformaram a minha vida. Então, práticas espirituais, a gente tem várias, né? Tem diversas práticas espirituais. Eu não recomendo que você faça todas de uma vez só. Tenta conciliar umas duas, depois vai partindo para outra, porque senão fica muito bagunçado e você acaba ficando frustrada. E prática espiritual serve para que a gente eleve a nossa vibração, para que a gente consiga alcançar, né, o amor, a alegria e alcançar os nossos objetivos. Então, o sentido de toda prática espiritual é o seu bem-estar, é você estar bem, para que você possa atrair coisas melhores na sua vida, para que você possa realmente alcançar os seus desejos. E quando você faz isso forçada, ou faz muita prática espiritual, uma atrás da outra, não tem o bem-estar, que é o mais importante da prática espiritual. Então, existem muitas práticas e realmente são funcionais, realmente dão certo. Mas dá certo quando você sente o bem-estar, quando você gosta de fazer, né? Então, não é porque determinado fulano faz Ho'oponopono que você tem que fazer. Ou a oração de São Miguel Arcanjo, ou, né, outras práticas que existem. Escolha aquelas que mais vão te ajudar, né? As que eu vou falar aqui dá até para conciliar, porque são práticas diferentes. E você pode conciliar sim, mas não tenha pressa para fazer todas de uma vez só, tá bom? Existem várias mesmo, e sempre escolha aquelas que você for se sentir melhor para fazer. Então, a primeira prática espiritual que me ajudou muito foi o caderno da gratidão. E eu sempre tive diários, né, desde a minha adolescência, sempre gostei muito de escrever, escrevia muito no Tumblr, né, fazia muitos textos, muitas poesias, e não imaginava que aquilo ali, conforme eu ia escrevendo e sentindo, estava moldando, transformando, né, e atraindo uma realidade diferente para minha vida. Então, quando eu comecei a entender o poder que tem a prática de você escrever com sentimentos, eu comecei a usar isso conscientemente para manifestar os meus desejos. Então, assim, eu uso o caderno da gratidão de duas formas. Eu utilizo para agradecer realmente pelas coisas que eu já tenho na minha vida. Então, agradecendo pela minha saúde, pelo meu filho, pela minha família, pela minha casa, pelas coisas que estão dando certo para mim. E aí eu já começo a colocar ali junto, né? Já que eu tô naquele sentimento de gratidão, já começo a colocar as coisas que eu quero manifestar também. Então, por exemplo, eu agradeço pelo carro tal, por ele já estar na minha vida, por estar dirigindo determinado carro. Então, sempre colocar uma coisa que você está fazendo, ação, porque tem que estar no presente ali e você tem que estar fazendo. É diferente quando você escreve: eu agradeço por ter comprado tal carro. Ou eu agradeço por estar dirigindo tal carro. Então você já está ali, ó, na ação. Você já está dirigindo, você já está comprando, você já está assinando o contrato da sua casa nova. Então sempre coloque no presente e sempre se imagine fazendo alguma coisa que já está realizando ali naquele momento, né? Então, por exemplo, agradeço por ter comprado a casa tal. Não, eu agradeço porque eu estou assinando o contrato da minha nova casa. Estou assinando o contrato do meu novo apartamento. Estou assinando o contrato do carro novo, tá? Então, sempre se coloque no presente e se imagine já fazendo aquilo, que você vai ver como que é diferente o sentimento que você sente, né? Ao invés de só falar, eu comprei tal coisa. Então, se coloque no presente e se imagine fazendo aquilo, que é transformador. Então, eu sempre utilizo agradecendo por coisas reais, que já são reais na minha vida, e aproveito para acrescentar coisas nas quais eu desejo. E dessa forma tem dado muito certo para mim. E assim, muito certo mesmo. Para quem quiser, eu ainda faço um conteúdo um pouco maior falando sobre isso, porque foi uma das coisas que me ajudaram bastante, me ajudam até hoje. E é uma das práticas que eu realizo e que me ajuda muito. Tenta fazer aí, se você já faz, comenta como que você faz, como que deu certo, as coisas que você já manifestou, porque ajuda as pessoas a terem mais confiança para fazer também. Segunda prática espiritual que eu já faço há mais de 10 anos é a prática do Ho'oponopono. E quando eu conheci o Ho'oponopono, eu já compartilhei aqui um vídeo falando sobre o Ho'oponopono da Beth Russo, né? Quando eu conheci o Ho'oponopono, foi muito antes da Beth Russo ter conteúdo aqui no YouTube e falar sobre isso, porque hoje em dia muitas pessoas conhecem o Ho'oponopono através do conteúdo da Beth Russo, né? Que é maravilhoso e que é transformador também.
Porém, quando eu fiz foi pela Flávia Melissa, que era uma criadora de conteúdo lá no Instagram, que eu conheci ela. Ela fazia o desafio da gratidão e fazia o desafio do Ho'oponopono, que era todos os dias você repita, né? Você escreva 3 coisas pelas quais você é grata. E era um desafio de 30 dias. E aí eu fiz esse desafio e até preciso incluir isso aqui, porque uma das coisas que transformou completamente a minha vida foi o autoconhecimento e foi o poder da gratidão, que foi quando eu comecei a entender o que era isso de autoconhecimento, de Ho'oponopono, de gratidão. Eu comecei com a gratidão sem nem entender. Então eu comecei com a gratidão não para manifestar dinheiro ou para outras coisas, mas realmente para sair de um estado de depressão muito forte que eu tinha e ansiedade. E eu falei, nossa, mas agradecer vai mudar minha vida. E ela postava uns vídeos falando que agradecia e que mudou a vida e faça pra você ver. Eu falei, cara, eu vou tentar fazer isso de fato. E era em 2015 quando eu comecei a fazer isso. Já faz alguns anos isso, muito tempo já. E aí eu comecei a fazer, aí fiz um dia, fiz outro dia e fui sentindo uma coisa diferente. Eu falei, meu Deus, como que eu não consegui enxergar isso? Como que eu sou abençoada? Como que a minha vida é maravilhosa? Eu tenho saúde. Comecei a ver o mundo de outra forma, sabe? Tipo, nossa, o céu, olha que dia lindo, o sol, a natureza é tão incrível, eu tenho os meus pais vivos aqui, eu tenho uma casa, nada me falta. Até dá um sentimento gostoso de falar aqui pra vocês, até arrepia, porque eu tinha um estado de depressão muito profundo, onde eu só queria ficar, de fato, deitada, assistindo, né? Eu até me emociono de falar, porque o que me motivava era assistir séries, porque ali eu imaginava uma realidade diferente, ali eu via algo diferente. De repente, a vida do personagem era uma vida que eu queria viver e que eu não conseguia enxergar. Então eu já não tinha mais alegria de viver, já não tinha mais ânimo pra viver. E isso uma adolescente de 16, 17 anos, sabe? Sem alegria, sem ânimo pra viver, com a vida toda pela frente. Então, falar da Melissa pra mim, sem nem ter pesquisado sobre isso, eu não entendia nada de Ho'oponopono, de gratidão, de autoconhecimento, nada. Tudo começou quando eu encontrei o Instagram da Flávia Melissa. E eu nem sei como que eu encontrei o Instagram, acho que surgiu, foi Deus, né, o universo que colocou pra mim. E mudou completamente a minha vida. Eu comecei a consumir os conteúdos dela, comecei a ler livros sobre autoconhecimento, e aí foi quando eu fui construindo o meu autoconhecimento e tudo mudou, sabe? Parece que, tipo assim, saiu um véu e eu comecei a ver o mundo de outra forma, mais alegre, mais bonito, mais vivo, né? E comecei de fato a viver e a gratidão mudou muito a minha vida. Após os 30 dias, nossa, eu não era mais a mesma pessoa. Foi uma Érica, uma velha Érica que ficou lá e, gente, foi transformador. Então comecei a fazer coisas que eu gostava muito de fazer, fotografia, comecei a criar conteúdo aqui no YouTube. Antes eu falava sobre cabelo e empoderando mulheres, né? Falando sobre autoestima. Comecei a me enxergar de uma forma diferente. Então, assim, a gratidão, ela move montanhas. O poder da gratidão é muito maravilhoso. Não é só você manifestar o que você quer, mas é você também conseguir enxergar aquilo que já é uma bênção na sua vida, sabe? A saúde do seu filho, a saúde da sua família. Tem tantas bênçãos na sua vida que você tem que tirar o véu da ilusão para conseguir enxergar. E quando você conseguir enxergar, você vai ter um sentimento muito diferente, uma alegria muito maior para viver. Então, assim, transformou muito a minha vida isso, a gratidão, né? O poder da gratidão. E hoje eu uso agradecendo todos os dias, escrevendo e manifestando também coisas nas quais eu quero realizar. Uma das coisas que eu mais venci na minha vida, que mais foi transformador para mim, foi sair da depressão que eu tinha, que era muito forte quando eu era adolescente. Que, claro, teve muitos motivos, né? Muitas frustrações, relacionamentos tóxicos, coisa de família, e eu consegui vencer. E consegui parar de colocar todo mundo em cima das minhas costas e comecei a olhar pra mim. Então, assim, se você sofre com isso, faça isso, né? Eu não sei se a Flávia ainda cria conteúdo falando sobre isso, faz muito tempo que eu não vejo o Instagram dela, mas, assim, consumi conteúdo dela por mais de 6 anos e foi transformador pra mim. Hoje em dia já tem outras pessoas que eu gosto bastante, né? Já consigo fazer isso sozinha, tenho a minha conexão espiritual, que também é uma das coisas maravilhosas que eu já fiz vídeo aqui explicando sobre. E, assim, prática transformadora. Então, falando sobre o Ho'oponopono, né? E aí, o Ho'oponopono também surgiu com a Flávia Melissa,
onde ela colocava de uma forma diferente. Ela falava: tá sentindo algum sentimento negativo? Repita: eu aceito, eu confio, eu agradeço. Eu aceito, eu confio, eu agradeço. Então, tudo de ruim que aconteceu na minha vida, alguma coisa que eu pensava de negativo, qualquer coisa negativa, eu repetia: eu aceito, eu confio, eu agradeço. Eu aceito, eu confio, eu agradeço. E assim, ela não usava o nome Ho'oponopono, ela não falava que era o Ho'oponopono. Eu não sei se ela sabia o que era, só que ela não compartilhava dessa forma. Então eu fazia sem saber o que era o Ho'oponopono, sem saber. Eu só sentia que aquelas frases mudavam o meu sentimento e melhoravam muita coisa. Então assim, era o poder da gratidão junto com essas frases, né? Eu aceito, eu confio, eu agradeço. Eu usei assim por muitos anos, muitos anos. Foi só 3 anos atrás que eu conheci de fato o Ho'oponopono, o que era o Ho'oponopono, que aquilo era Ho'oponopono. E eu já fazia sem intenção nenhuma. Então, assim, hoje eu faço dessa forma também, sem o uso do japamala, sem repetir 108 vezes, porque dá muito certo. Eu já fiz o método da Beth Russo também, já usei o japamala, já fiz repetindo 108 vezes, só que aquilo começou a ficar cansativo pra mim. E eu já não fazia mais com aquela empolgação. Então, pra mim, o que dá certo até hoje, que dá muito certo, é fazer dessa forma. Só que eu não faço mais o da Flávia Melissa, falando eu aceito, confio, agradeço. Hoje eu faço, eu sinto muito, me perdoa, sou grata e eu te amo. Só que não faço o do Japamala e nem repito 108 vezes. E eu já expliquei em um vídeo específico que eu já tenho aqui no canal, que eu posso deixar pra vocês verem no card. E dá muito certo. Então, cada pessoa tem que fazer do jeito que acha melhor. Depois eu consumi por muito tempo eu consumi conteúdo da Beth Russo. Já fiz cursos da Beth Russo, maravilhosa, mas hoje em dia já não faço mais da forma como ela explica, né? Eu prefiro fazer dessa forma, que é quando eu sinto alguma coisa assim, e eu repito as frases e aquilo vai limpando. E o Ho'oponopono original, que é do Dr. Healy e do Joe Vitale, é dessa forma. Eles falam pra gente repetir até se sentir confortável, até sentir que aquilo limpou. E lá no livro deles, que eu já li os 2 livros que eles falam sobre o Ho'oponopono, eles falam, tem outros métodos, você pode picar o papel e imaginar que o seu sentimento está sendo picado ali, aquele sentimento negativo, jogar fora, aquele sentimento você joga fora. Então, assim, tem muitas técnicas boas no livro deles, só que o Ho'oponopono original é dessa forma, não precisa do japamala e não precisa fazer 108 vezes, mas vai de cada pessoa. Se é confortável para você fazer assim, faça dessa forma. Eu faço assim, sem uso do japamala, e eu me sinto bem. Se um dia eu pensar de fazer com japamala, eu também vou fazer. Mas vai de acordo com o que você estiver sentindo naquele momento e o que for mais confortável para você. Outra prática espiritual que transformou bastante, que foi a minha irmã que me trouxe há 2 anos, foi a oração de São Miguel Arcanjo, né? Quando ela falou sobre essa oração para mim, ela falou: nossa, a oração de São Miguel Arcanjo fez. Eu falei: eu não sabia nem quem que era São Miguel Arcanjo. Eu falei: oração de São Miguel Arcanjo, ela nossa, transformou minha vida, mudou muita coisa. Aí eu falei: eu vou fazer, vou testar, né, pra ver como que vai ser. Aí a primeira vez que eu ouvi aquela oração, eu sentia medo de fazer, porque falava sobre muitas coisas, né, entidades negativas. São muitos comandos que falam na oração que me trazia medo, porque eu imaginava muitas coisas negativas, de entidades negativas mesmo. E aí o medo já é uma coisa para você avaliar. Por que será que tá me dando medo? Porque será que tem alguma coisa negativa aqui? E eu não conseguia, eu fazia, né? Eu ouvia a oração à noite e à noite eu tinha muito medo. Aí eu falava: vou fazer de dia. Aí comecei a ouvir de dia. Então eu comecei a fazer na oração de São Miguel Arcanjo, ouvindo o áudio mesmo aqui no YouTube. Então eu fiz ouvindo o áudio, concluí. Tive cartas muito pesadas, pesadelos, muitas coisas. Depois realmente é um alívio muito grande, realmente a vida muda completamente. Depois eu fiz novamente, só que aí eu fazia repetindo, eu imprimia a oração e fazia repetindo, né? Lendo mesmo, mas sempre melhor fazer durante o dia. Pra mim é mais confortável durante o dia do que à noite. E é melhor pra você não esquecer também. E assim, gente, muda muita coisa, tá? Realmente você se desfaz de contratos, não só dessa vida, mas de outras vidas. E pra mim foi transformador também, uma das práticas que mais mudou a minha vida. Então, tudo que eu tô falando aqui são coisas que mudou a minha vida completamente, tá bom? Então, assim, pesquisem depois sobre a oração de São Miguel Arcanjo. Aqui no canal já tem vídeo onde eu falo a minha experiência, onde eu explico muito sobre isso. E dá pra entender bastante coisa, tá bom? Aqui eu não vou aprofundar muito, pra não ficar tão longo esse vídeo, mas muda muita coisa. Outra prática espiritual
que mudou muito a minha vida foi o uso consciente da ativação dos arquétipos, que não é nenhuma prática espiritual, né? É uma ferramenta que a gente usa para melhorar a nossa vida, para expandir. E se você está aqui, provavelmente você sabe que é ativação de arquétipos ou não. Se não, esse é o canal certo para você aprender mais sobre a ativação de arquétipos. Mudou muito a minha vida. E assim, os arquétipos são mágicos, né? Transformaram completamente a minha vida, o uso consciente dos arquétipos, e essas foram as ferramentas que mudaram muito a minha vida. E eu espero muito que a minha experiência te ajude também a transformar a sua vida, a mudar a sua vida para melhor, atrair mais prosperidade, mais alegria, mais ânimo, e que você tenha aí muito mais bem-estar, muito mais leveza na sua vida, tá bom? Gente, eu vou ter com o Instagram, tá bom? O meu Instagram é Erica Luide. Pode seguir lá. Lá eu vou compartilhar também, mostrando mais um pouquinho da minha vida pessoal, né? Mostrando algumas coisas que faz sentido pra mim, não só sobre arquétipos, mas sobre tudo, né? Vida espiritual, sobre um pouquinho sobre a minha transição capilar. Então, pra quem quiser me acompanhar mais de pertinho, me siga lá no Instagram. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nada e a gente se vê nos próximos conteúdos.